E ele diz que essa coisa que é simples e que não tem complicação nenhuma, ele disse que isso é uma chave espiritual que vai fazer a gente abrir as outras parábolas. Então ele explica, solo por solo. Eu creio que não é o nosso foco falar sobre os tipos de solos que não produzem, mas eu creio que é interessante a gente analisar aquele solo que produz. E ele diz que o semeador saiu a semear, e quando ele explica essa parábola para os discípulos, ele diz que o semeador é o próprio Deus. E a semente é o Evangelho do Reino. Então, nós somos afetados por uma palavra específica que tem a ver com o Evangelho do Reino de Deus. E essa palavra, quando cai em solo fértil, ela vai produzir, porque a palavra de Deus ela é 100% produtiva, dependendo do solo. Mas ela é 100% produtiva. Todas as vezes que Deus fala, Ele cria. Todas as vezes que Deus fala, Ele cria. Porque a própria palavra dele, ela é 100% produtiva. Não tem como não produzir, se cair em solo fértil. Então, o que vai determinar se a palavra vai criar e gerar ou não, é como eu vou receber. É que tipo de gente eu sou. É que tipo de espiritualidade eu quero para a minha vida. E aí, Jesus ele explica essa parábola e depois ele continua falando sobre essas parábolas que tem a ver com semente. Ele fala sobre a parábola do grão de mostarda. Ele fala sobre a parábola do tesouro escondido, que também é uma grande chave para a gente. E ele vai falar essa mesma parábola, mas com uma outra conotação. Ele vai falar sobre a parábola do trigo e do joio. Então olha o que ele diz. Versículo 24 do capítulo 13 de Mateus. Está mais completo no capítulo 13 de Mateus. Diz assim, apresentou-lhes outra parábola dizendo: o reino do céu é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto dormiam os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo, e seguiu o seu caminho. Mas quando o caule cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Assim os servos do dono da casa vieram e disseram a ele: Senhor, tu não semeaste boa semente no seu campo? Então de onde vem esse joio? E ele disse: o inimigo quem fez isso. E os servos disseram: queres então que vamos e colhamos? Ele, porém, disse: não, para que ao colher o trigo não arranques também, para que não colher o joio, não arranques também o trigo com ele. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita eu direi aos ceifeiros: colhei juntos primeiro o joio, amarrai em fardos para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Apresentou-lhes outra parábola dizendo: o reino do céu é semelhante ao grão de mostarda que o homem tomou, semeou no seu campo, que na verdade é a menor de todas as sementes, mas quando cresce é a maior entre todas as hortaliças. Tornou-se uma árvore, de modo que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Aí o versículo número 36 diz assim: então Jesus despediu a multidão, entrou na casa e vieram até ele seus discípulos dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. Aí ele diz: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do perverso. O inimigo que semeou o diabo. A colheita é o fim do mundo. Os ceifeiros são os anjos. Portanto, como o joio é colhido e queimado no fogo, assim acontecerá o fim do mundo. O filho do homem enviará os seus anjos e eles colherão do seu reino tudo que escandaliza. E os que praticam iniquidade lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Olha o que Jesus está dizendo. Ele propõe primeiro uma parábola. Nessa primeira parábola que ele propõe, que tem como título na sua Bíblia, a parábola do semeador, diz que quem semeia é Deus. E que a semente é o Evangelho do Reino. E que o homem, ele é a terra. Então esse é o primeiro passo. Aí depois, ele propõe uma outra parábola, que na verdade não é uma outra parábola.
mas é um desenvolvimento do pensamento de Jesus. Então Jesus ele vai dizer que existe o trigo e o joio. Então ele vai dizer que o semeador saiu a semear e ele lançou o trigo. Só que quando ele foi para casa, o que aconteceu? Veio o inimigo, pegou o joio e lançou no meio do trigo. E o que aconteceu? Os dois começaram a crescer juntos. E aí, os servos daquele senhor disseram assim: não é melhor a gente arrancar logo o joio agora? Para que não faça mal, né, a colheita? E aí Jesus disse: não. Jesus não, o Senhor disse: não arranque agora, porque se você arrancar o joio, você vai arrancar o trigo também. Então vamos deixar até o tempo da colheita, que no tempo da colheita você separa todo o joio, joga para pegar fogo num lugar para queimar, e o trigo você ajunta no celeiro. E aí ele vai explicar essa parábola, ele vai dizer o seguinte, que agora, quem semeia é o Filho do Homem. Ele vai dizer que a semente são os filhos do reino. Ele vai dizer que a terra agora é o mundo. Ele vai dizer que quem semeia o joio é o diabo e que os joios são os filhos do diabo que são lançados no mundo. E aí depois ele vai contar sobre o fim dos tempos, o que vai acontecer. Que eu não vou tocar sobre isso agora. Mas o que Jesus propõe é um desenvolvimento. Você vai ver que o primeiro processo é: o homem recebe a palavra do reino. O homem recebe dentro do seu coração a palavra do reino. E aquele que essa palavra, ela entra dentro dele, ele começa num processo de crescimento. 30%, depois 60% e depois 100%. Aí Jesus vai contar outra parábola, e ele vai dizer o seguinte, que agora a semente não é mais o evangelho do reino, mas a semente agora é aquele camarada que recebeu a palavra do reino, que passou por 3 tipos de processo, e esses processos fizeram ele deixar de apenas ter uma palavra para se tornar a semente. Então eu creio que esse é o processo de desenvolvimento que Deus tem para nós. É que chega num momento que você não tem uma pregação. Chega num momento que você não tem uma palavra. Chega num momento que o que importa é quem você é. O que importa é quem você se tornou em Deus. Então nós não podemos ficar impressionados com os homens. O que deve nos impressionar não deve ser o discurso de ninguém. O que deve nos impressionar é: nós estamos desenvolvendo a palavra que nós recebemos. A palavra que nós recebemos dele está frutificando a 30%, 60% e 100% a ponto de eu me tornar a própria semente. Deixa eu falar para você, o primeiro conceito que a gente precisa arrancar do meio evangélico é: joio e trigo não cresce na igreja. Você ouviu sua vida inteira isso é mentira. Não cresce na igreja. Porque o próprio Jesus disse que joio e trigo são lançados no mundo. Porque agora é um processo diferente. Por que o processo é diferente? Porque Jesus espera que eu e você nos desenvolvamos para que nós nos tornemos uma semente para ser lançada não na igreja, mas no mundo. Porque a igreja é o lugar onde você é aperfeiçoado até se tornar semente. Por isso que poucas pessoas estão preparadas para entrar numa área de governo. Porque muita gente ainda não passou por processo e quando chegar lá vai se corromper. Porque ainda não se desenvolveram e de repente vão antes do tempo e não vão produzir aquilo que foram chamados. O joio vai crescer mais do que o trigo. Então Jesus está falando desse processo. E o que vai acontecer, meu irmão, quando Jesus te lançar no mundo, quando você estiver preparado, ele te lançar numa área da sociedade, sabe o que vai acontecer? Oposição.
joio sempre vai se levantar e vai se parecer com o trigo. E deixa eu te falar, dessa Jesus não vai te livrar. Você vai ter que enfrentar a oposição. É por isso que eu falo de processo. É porque pouca gente está habilitada a sofrer oposição no mundo hostil. Porque não desenvolveu esse aspecto da nossa espiritualidade, que é de se tornar a própria palavra. Olha, abra comigo 1 Coríntios. Eu acho que é, não é a primeira, mas a segunda. Capítulo número 3. Olha o que Paulo diz aos Coríntios. Começamos novamente a elogiar nós mesmos ou nós precisamos, como alguns outros, de cartas de recomendação para vocês? Ou carta de recomendação de vocês? Aí ele diz, vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Porquanto vós sois manifestamente declarados para ser a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas na tábuas de coração de carne. E tal confiança nós temos através de Cristo em Deus. Não que sejamos suficientes por nós mesmos para pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa suficiência é de Deus, o qual nos fez capazes de ser ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito dá vida. Mas se a ministração da morte, escrita e gravada em pedras, era gloriosa, de maneira que os filhos de Israel não podiam contemplar firmemente a face de Moisés, por causa da glória do seu semblante, cuja glória ia se acabando, como não será a ministração do Espírito mais gloriosa? Sabe o que Paulo está dizendo? Ele está falando que existem pessoas que agora se tornaram a própria palavra. Ele vai dizer que por meio do ministério dele, Deus, o Espírito Santo, estava escrevendo dentro de corações pessoas que seriam epístolas. Repita para a pessoa que está do seu lado. Você, qual o seu nome? Pergunta assim. Diga assim, epístola e o nome da pessoa. Vocês são cartas vivas. Vocês são as epístolas que o mundo vai ler. Aleluia. Nós somos essas cartas escritas por Deus. Olha que responsabilidade hoje você tem. Porque lá fora ninguém vai pedir para você uma Bíblia para ler. As pessoas lá fora estão querendo ler você. Exato. Agora, será que a palavra que nós estamos ouvindo está produzindo 30%, 60% e 100% para que nós possamos nos tornar essa semente? E Cristo vai dizer, vai para um lugar hostil. Porque foi no lugar hostil que Pedro teve a revelação de quem Cristo era. São nos lugares hostis que nós vamos ser lidos. Sim. Como epístolas. Sim. Eu sou o primeiro de Luciano. 4.3. E é isso que Paulo está dizendo. Nós não somos suficientes ou bons por causa disso. Isso não vem da gente. Porém, eu e você fomos capacitados. Deus nos fez capazes de sermos ministros, não mais de uma letra, mas ministros do Espírito. Porque é o Espírito que está escrevendo o restante de Atos dos Apóstolos dentro de mim, dentro de você.
Nós somos a epístola de Deus para essa geração. O Espírito está escrevendo a história de Deus dentro de você. Você é uma carta viva. Você é uma epístola viva. Esse é o processo. Esse é o mistério que Jesus estava aguardando para que nem todo mundo entendesse. Porque apesar do nosso espírito evangelístico e saber que muitas pessoas vão para o inferno, poucas pessoas vão compreender isso. Mas aprove a Deus te escolher para que hoje você pudesse ouvir. Glória a Deus. Então eu creio que se você está aqui, você é o 25% daqueles que vão frutificar 30%, 60%, 100%. Deus vai pegar a sua vida e vai lançar o mundo. Porém, o diabo também vai pegar alguém e vai lançar. O diabo também vai fazer alguém ser bem parecido com você. Eu trabalhei numa empresa que quase 20 anos. E eu lembro que as pessoas que eu mais ajudava eram aquelas que sempre queriam me dar uma rasteira para me tirar do lugar que eu cheguei. Porque para as pessoas era inaceitável alguém vir, ser operário e se tornar supervisor. Aonde você for, o diabo vai lançar alguém para se opor a você. Por isso a nossa luta não é contra os irmãos. A nossa luta não é com os ministérios. A nossa luta na vida cristã, depois que você passa pelo processo de aperfeiçoamento, primeiro, no processo de aperfeiçoamento é com você mesmo, mas depois, quando você vence no processo de aperfeiçoamento, a sua luta, querido, é contra o inimigo. Ele vai ter a mesma inteligência que você. Ele vai fazer as mesmas coisas que você faz. Porém, existe uma diferença. Quem plantou você ali foi Deus. Essa é a diferença. Não somos melhores nem piores. Porém, a nossa essência é diferente. Nós vivemos num mundo em que as pessoas querem dizer sobre coisas que estão certas, coisas que estão erradas. Mas a nossa ótica deve ser: isso é grande ou isso é pequeno? Porque às vezes nós nos perdemos em coisas porque tentamos saber se é certo ou se é errado. Mas de repente existem coisas que nós vivemos que são pequenas demais para o todo que Deus tem pra gente, porque Ele não tem só 30%. 60%, 30%, porque Ele vê em você e você tem a capacidade de se desenvolver. E quando chegamos num certo lugar, Ele tem a condição de nos enviar como cartas vivas. Alguém pregou para você, mas a honra não é dessa pessoa que pregou para você. Paulo diz: vocês foram ministrados por mim, porém o Espírito que escreveu, não em tábuas de pedra, mas dentro de você, você se tornou uma epístola viva, que vai ser lida por todos os homens. Não somos capazes por nós mesmos, porém Ele nos capacitou para sermos esses ministros. Por isso que eu disse aqui no início, os apóstolos não usavam a Bíblia, eles eram cartas vivas. Isso aqui, para ser compilado, demorou 1500 anos. Hoje a gente tem tudo aqui, a gente dá mais valor ao que tem aqui do que aquilo que Ele está fazendo aqui. Aí Paulo vai terminar dizendo:
Vai ter uma grande comparação, depois você pode ler. Mas Paulo ele vai dizer assim, gente, se o ministério da condenação era glorioso na face de Moisés, gente, se o ministério da morte tinha uma nuvem de glória, se o ministério da morte tinha anjo descendo e subindo, se o ministério da morte tinha maná, se o ministério da morte era glorioso na face de Moisés, o que não pode acontecer no ministério do Espírito? Aí a gente tem saudade da nuvem. Eu não tenho saudade da nuvem. Eu quero esquecer todos os dias das coisas que para trás ficam. Eu quero avançar para as coisas que estão diante de nós. Porque o ministério do Espírito vai ser maior, é maior do que o ministério da morte e da condenação. Demais, papai. Amém, irmão? Não vou falar mais do que isso. Se você entender isso, você entende o que é o Evangelho. Por isso ele disse, se vocês entenderem essa parábola, vocês vão abrir todos os mistérios. Ele diz assim, que um camarada, ele estava no serviço comum, ele estava andando por aí. Ele saiu de casa para trabalhar. E aí, ele pisa no buraco. No meio do caminho, ele pisa no buraco. E quando ele vai olhar naquele buraco, ele acha um tesouro. E ele, uau! Meu Deus! Ele encontra o tesouro, ele, o que é isso? Meu Deus! Aí sabe o que ele faz? Igual o Pablo Escobar. Ele pega aquele tesouro, bota dentro de uma sacola, cava um buraco, naquele mesmo lugar mais fundo. Ele pega aquele tesouro, ele coloca lá dentro, ele tapa rapidinho, sabe o que ele faz? Ele corre. Vai para casa, vende tudo que ele tem. Chama o dono daquele campo e fala assim, ó, eu quero comprar seu terreno. O cara diz, cara, é 1 milhão. Ele falou, cara, eu dou 5 milhões. Tudo que eu tenho é 5 milhões. Toma aí. Aí o cara, que isso, cara? É verdade? É, 5 milhões, eu quero. É tudo que eu tenho. Pode pegar. E aí, ele vai lá, depois que é dele, ele pega aquele tesouro e ele fica, uau. Porque ele sabia que aquele tesouro valia muito mais do que os 5 milhões que ele tinha. Aí Jesus fala sobre o quê? Que assim é o reino dos céus. É como alguém que encontrou um tesouro dentro de um campo. Ou seja, foi de repente. Você encontrou aquilo que tem mais valor do que qualquer coisa na sua vida. E aí, você não pode comprar o tesouro, porque ele é muito mais valioso do que aquilo que pode ser vendido. Porém, eu e você podemos comprar o campo. Ele compra o campo. Ou seja, você não pode comprar o reino de Deus, mas o campo custa tudo. Custa tudo. Quantos de nós estamos dispostos a gastar tudo que temos para encontrar aquilo que tem mais valor? Custa tudo. Eu vou sair daqui, amanhã eu estou em São Paulo. O lugar mais maravilhoso para eu pregar na minha igreja. Dia de domingo, quando eu estou fora, vai me dando uma agonia por dentro.
mim, não tem lugar melhor para você estar do que na sua casa, junto com a sua família, adorando a Deus. E eu lembro num dia que eu estava em cima do monte. E eu falei, Deus, eu quero pregar o seu evangelho. Eu quero um dia pregar como na época eu tive meus heróis pregadores. E hoje a minha maior vontade não é pregar. Minha maior vontade hoje é dizer para as pessoas, gente, tem algo de muito valor. Existe algo maior do que só você exercer os seus talentos. Existe um tesouro que está escondido, mas você pode achar. Muita gente entra em contato comigo falando, cara, tu pregou no meu evento. Eu falo, para mim, pregar no meu evento com 7.000 pessoas, pregar para 3 ou 4, para mim é a mesma coisa. Amém. Não muda quem eu sou. Não muda quem nós somos. A um ele deu um talento, a outro 2, a outro 5. Agora, o que Deus vai cobrar de nós não é se nós temos talento. É o que nós fizemos com aquilo que Ele nos deu. 1 Coríntios capítulo 4 diz que Deus, Ele dá mistérios para que homens possam administrar. São os administradores de mistérios de Deus. E o texto vai dizer, e o que se requer de alguém que é um economista de mistérios? Que se encontre fiel. Não importa o tamanho do seu ministério, o que importa é que você faça isso como se fosse para Deus sempre. Eu passei mais de 7 anos pregando para 10 pessoas. A minha igreja ia embora 30 pessoas às vezes à noite porque não aguentavam ouvir eu falando o que eu estou falando para vocês. Porque as pessoas queriam ouvir eu dizendo, você vai ter vitória, Deus vai te abençoar, e eu nunca preguei isso. Eu nunca também ofendi ninguém. Mas uma coisa eu fiz, fui fiel ao depósito que eu tinha naquele tempo. Amém. Talvez eu pregue e continue pregando para multidões, talvez eu continue viajando para todo quanto é lugar. Agora isso não mudou minha vida. Sim. O que muda a vida é nós sermos fiéis ao depósito que Ele nos deu. Não é fácil viver como eu vivo. Não é de maneira nenhuma. Eu não fiquei rico, eu não troquei de carro. Minha casa é a mesma. Meus amigos são os mesmos. Aí tem gente que olha e fica sem falar comigo, eu vou lá e procuro, ei, por que você parou de falar comigo? Ah, porque você agora é muito ocupado. Eu falei, não, cara, eu estou aqui. Talvez eu não possa na sua igreja, mas cara, eu estou aqui, isso mesmo, eu mudei. O crescimento não tem a ver com o número de pessoas. O crescimento tem a ver com a sua fidelidade. Seja fiel no que Ele te chamou para fazer. Seja fiel ao depósito, à sua administração. A palavra ali em 1 Coríntios é economia. Economia. Existe uma economia que Deus nos dá para administrar. O primeiro nível de serviço no reino de Deus é ser servo, ministro, sacerdote. Aqueles que são aprovados no sacerdócio como ministro, eles recebem uma nova porção. Eles começam a administrar, assim como os discípulos começaram a administrar os mistérios de Deus. E existe um nível maior, e talvez o último nível. O nível de cooperação. Nós nos tornamos cooperadores uns dos outros no Evangelho. Eu não vou num lugar para poder deixar as pessoas, uau, que revelação, não. Eu vim aqui, sabe por quê? Porque eu amo isso aqui. Eu quero cooperar com o crescimento dessa igreja porque eu tenho certeza. Todos os lugares que eu passo, depois de um tempo, eu não vejo a igreja fechada. Eu vejo a igreja multiplicada. Eu vejo as pessoas crescendo. E Ele me chamou para isso. Amém. Eu sou um plantador de igreja. Amém. Eu posso dar uma profecia para cada um que está aqui, se eu quiser. Mas Ele não me chamou para vir aqui fazer isso. Amém. Ele me chamou aqui para dizer para você que Ele tem um plano na sua vida,
que Ele deseja muito que você obedeça a Ele, que Ele deseja muito que você seja fiel a Ele em todos os dias da sua vida. Aquela vaidade do Evangelho, nós não podemos ter. Sim. Eu não vou começar a usar a Dudalina, porque agora eu sou pregadora. A Dudalina que eu tenho, eu comprei lá na promoção, e aí quando eu vou visto, olha, tá cheio de fio assim, porque é do outlet. Mas eu não tenho dinheiro para comprar? Eu tenho, mas a gente não pode entrar nesse sistema. Sim. Porque existe uma pressão. Eu vivi anos da minha vida, as pessoas dizendo assim, pô, tu é pastor e anda de bermuda? Eu falei, eu vou andar de quê, cara? Rio de Janeiro, um calor desgraçado. Eu ando até hoje, as pessoas me veem e ficam, esse cara não é pastor não. Eu ando de camiseta, tenho tatuagem, ando de bermuda e eu fui assim. Desde os 10 anos até os 20 eu passei 10 anos na praia surfando. Eu gostava de trabalhar mesmo não, irmão. Eu trabalhava doido para chegar o horário de verão para eu ir para a praia. Eu não mudei. O Evangelho não pode fazer ninguém ser arrogante, não pode fazer ninguém deixar perder a sua essência, perder o primeiro amor. Muita gente diz assim para mim, pastor, sua vida mudou depois de você ser popular? Eu falo, cara, eu sou popular? Eu nem sabia que eu era popular. Eu tenho um amigo que tem 300 mil seguidores no Instagram, eu só tenho 5 mil, 6 mil, 7 mil, sei lá. Não é isso que interessa. É o tipo de pessoa que você está investindo. Deus investiu em Moisés, que libertou 3 milhões de pessoas. Deus investiu em Abraão, que gerou uma descendência celestial, uma descendência terrena. Deus investiu em Cristo, que gerou eu e você que estamos aqui. Cristo investiu em 12. Então é importante pregar para muita gente, claro, pode ser. Mas de repente não é o nosso papel. E nós temos que estar satisfeitos. Eu lembro do testemunho do Cláudio Friedson, da Argentina. Houve um avivamento na Argentina. E esse livro me sustentou durante anos. Porque quando eu li, eu estava plantando igreja, me deram esse livro, eu fui ler e eu vi a experiência dele. E ele ficou durante 7 anos pregando para 7 pessoas. 3 era a sua família e 4 era 4 velhinhas. E as velhinhas se converteram, sabe por quê? Porque ele botava filme evangelístico e elas não tinham saúde para sair correndo. O resto todo mundo saía correndo. Ele convidava a cidade, enchia a igreja, só que na hora do apelo todo mundo ia correndo. Aquelas 4 velhinhas se converteram porque não tinha saúde. Aí ele ficou, querido, pregando para 7 pessoas em 7 anos. 7 anos. Será que nós estamos dispostos a esse preço? Ou será que esse mundo gospel nos afeta de tal maneira que nós queremos nos comparar com os outros? Nós não podemos nos comparar, sabe por quê? Porque às vezes quem você se compara é menor do que você. Sim. Eu vejo gente com um talento tão grande, mas se comparando com alguém que tem um talento menor, mas é popular. E a comparação ela começa a gerar competição. E isso é uma coisa muito ruim nesses dias. Nós vemos pessoas competindo com outras. Mas o nosso ministério deve ser de cooperar. O mais alto nível de serviço é a cooperação. Eu preciso cooperar para que você alcance aquilo que Deus chamou para fazer. Ainda mais se eu entendi o meu papel. Quero cooperar para que você seja maior do que eu. Cláudio Friedson, ele quer fazer uma cruzada evangelística e ele liga para o Carlos Anaconda, um grande evangelista de milagres que aconteceu, que é até hoje da Argentina, ele é vivo. Ele ligou e marcou uma campanha evangelística. Ele começou a anunciar carro de som pela cidade, foi para uma praça, e nessa praça havia muitas prostitutas, drogados, moradores em situação de rua.
E ele monta um palanque lá e marcou 7 horas da noite para poder iniciar o evento, a pregação do Carlos Anaconda. E quando dá 15 para as 7, cadê Carlos Anaconda? Ele não apareceu. Aí o Cláudio Friedson pegou o telefone e disse assim: Carlos? Ele, opa! Aqui é o Cláudio. E aí, tudo bem? Ué, você esqueceu do evento? Ele, que evento? Aí eu falei, cara, por que a praça está lotada? Tem quase 3.000 pessoas aqui nessa praça. Aí ele disse, cara, se tem 3.000 pessoas e eu não estou aí, é porque a unção está com você. Eu não estou aí é porque está contigo a bola, parceiro. Pode ir. Vai que é sua, Tafarel. E aí, ele começou a se tremer todo. Ele subiu no palanque, olhava para a multidão, e ele desceu do palanque, ele foi atrás de uma árvore. Ele começou a orar e falou, Senhor, tem misericórdia do meu filho. Sim. Eu não sou digno, eu não tenho capacidade nenhuma de enfrentar essa multidão. Mas se você me chamou, se eu estou aqui por causa de você, se esse evento é do Senhor, me usa como você nunca me usou. E diz que ali ele apagou. Ele só lembra que quando ele começou a fazer o apelo, as pessoas estavam jogando muleta para cima. Gente levantando a mão e chorando, eu quero Jesus. E que naquele dia, 3.000 pessoas se converteram em um dia, como no Pentecostes. Ele nunca mais voltou para o pontinho que ele tinha, que só dava 15 cabeças. Ele teve que alugar um galpão naquela praça. E lá, desde esse dia, iniciou um grande avivamento na Argentina. E uma igreja chamada Assembleia de Deus, Rei dos Reis. Os caras se reúnem só em estádio. Hoje, Marcos Brunet, quantos conhecem Marcos Brunet? Ele congrega nessa igreja. Essa é a história de um homem que foi fiel durante 7 anos. Se você for fiel no pouco, muito de pouco. A nossa capacidade não vem de nós mesmos, vem dele. Deus nos dá talento somente para sermos fiéis, mais para nada. Não é para impressionar ninguém. Ele nos dá talento para sermos fiéis. Porque quando ele dá um talento, é porque ele crê que você pode multiplicar aquele talento e se tornar 2. Ele crê sempre que nós podemos crescer. Ele crê sempre que a gente pode se expandir, se tornar maior. Ele nunca disse que era proibido querer ser maior. Nunca disse isso. Ele disse, você quer ser o maior? Então o maior é aquele que serve. Quer ser grande? Não precisa ser. Eu creio que Deus, ele tem os seus mistérios. Ele nos ama de tal maneira que para que ele possa operar na nossa vida, ele não depende da gente. Ele não depende da nossa capacidade. Tudo ele nos dá. Levanta o cativo, o cativeiro deu dons aos homens. Até na morte dele, ele potencializa a igreja. Efésios 2,8 diz que porque pela graça nós somos salvos mediante a fé, e isso não vem da gente, é dom de Deus. Aí depois em Efésios 4 diz que ele dá dons, ou seja, ele nos vocaciona, a morte dele proporcionou para nós também o direito da vocação. E aí Paulo vai dizer, esquecendo as coisas que para trás ficam, prossigo para o alto. Porque quando você chega lá, tem um prêmio também. Cara, Deus, como diz Luiz Hermínio, não é gente. Porque Ele te salva sem você merecer. Ele te dá talentos sem você merecer. E quando você cumprir a sua carreira, você ainda recebe galardão. O prêmio da soberana vocação que temos em Cristo Jesus. Por isso, Ele não depende da gente. Porém, Ele quer ver a nossa fidelidade.
fidelidade, a nossa fé no que Ele pode fazer. Não é a fé naquilo que eu posso fazer, mas a fé naquilo que Ele pode fazer. Todos os dias quando eu chego em casa de Deus, obrigado. Eu ando cheio de hematomas no corpo, de tanto que eu fui afetado pelo poder de Deus. E cada vez que eu olho para um hematoma, eu falo, cara, Deus me ama. Deus me ama. Ele tem me ferido todos os dias com o seu amor. Ele tem nos marcado. Quando Jacó, ele andava e mancava, as pessoas olhavam para ele e diziam assim, ali vai um homem que foi marcado por Deus. Ali vai um homem que os seus passos foram alterados por aquilo que Deus operou na vida dele. É isso que Deus faz para a gente todos os dias. Ele não faz uma vez só. Todos os dias da nossa vida. Ele está nos afetando com o seu amor. Ele está provocando a nossa mente. Ele está tragando a nossa vida. Até que não sobre nada de nós mesmos. Até que a nossa vida seja totalmente tragada pela vida dele. É isso que ele está fazendo. Ele está tomando posse de tudo que eu sou, de tudo que eu tenho. Essa é a vontade dele. Eu só sei de uma coisa. Eu era cego e agora eu estou vendo. Amém? Glória a Deus. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado por essa noite. Eu quero entregar a minha vida e organismo. Agora, Senhor. Toca, Senhor. Toca a minha imunidade. Toca agora, Senhor. Libera saúde nessa noite. Eu abençoo para que todos que estão aqui sejam curados agora mesmo. Se houver enfermidade, eu dou uma ordem agora. Eu te amaldiçoo, te lanço no mais profundo abismo. E abençoo com cura total cada corpo físico aqui. Em nome de Jesus. Pai, que essa semente possa produzir 30%, 60% e 100%. Porque seremos lançados e seremos obedientes a Ti até o final. Assim como o joio é oposição, nós também somos oposição. E nós iremos nos opor ao mal até o dia da sua vida. Porque naquele dia você vai nos recolher. E a Tua palavra diz que o justo vai brilhar como a luz do sol. Vai trazer revelação, vai trazer a face de Cristo, vai trazer a glória de Deus. Obrigado pelas verdades aqui cantadas. Obrigado pelas verdades aqui ministradas. Obrigado pela manifestação do seu amor, da sua bondade, da sua misericórdia, da sua graça, do seu poder. Nós declaramos que nós estamos debaixo do Espírito, do mesmo Espírito que ressuscitou Yeshua dos mortos. Esse Espírito está em nós. Esse Espírito está se movendo em nós. E a certeza que nós temos é porque está escrito. Está escrito. Porque era isso que Jesus dizia. Está escrito. É isso que João falou. Quem você é? Eu não sou o Cristo. Eu não sou Elias. Eu não vou me comparar com ninguém. Mas uma coisa eu tenho certeza. Eu sou aquilo que o profeta falou a meu respeito. Isso eu sou. Eu sou aquilo que falaram a meu respeito. Eu sou a voz do que clama no deserto. Eu sou aquilo que falaram a meu respeito. Eu sou aquilo que a Tua palavra diz a meu respeito. E que a cada dia aquilo que você falou seja impresso e manifesto como uma epístola a todos os homens, para que os homens possam ler quem eu sou. Não nos deixe ceder a pressão para forjarmos resultados,
para forjarmos coisas que nós não somos, Senhor. Nos ajuda a sermos fiéis ao nosso depósito. Obrigado porque a sua vida está aqui. O ministério da condenação era glorioso. O ministério da morte tinha glória. Porém, nós somos ministros de uma aliança superior, mais perfeita. Porque se o ministério da glória teve, no ministério da morte teve glória, o que nós não podemos viver no ministério da vida? Porque existe uma glória muito mais excelente reservada para nós. Te agradecemos, nos humilhamos diante da sua poderosa mão, Senhor. Te pedimos, salva Brusque, salva Santa Catarina, salva o sul do Brasil, salva essa nação, Senhor. Salva os filhos dessa nação. Para a glória de Jesus nós oramos. Amém e amém. Deus abençoe, irmãos. Obrigado por esses dias, pela paciência de vocês me ouvirem. Eu sempre falo um pouco.